Olá, toda semana nós conversamos sobre trajetórias e escolhas de vida aqui no Câmara Livre. E a ideia aqui na nossa missão pública é eventualmente colaborar com você para que você olhe os seus planos, as suas escolhas de vida através das carreiras, da trajetória de nossos convidados. Hoje nós falamos com o coordenador do curso de pós-graduação, mas com escala no campo universitário aqui em Bauru, na Instituição Toledo de Ensino, José Munhoz Fernandes, que tem a sua carreira neste momento ligado ao SENAC. Mas antes de chegar neste ponto de partida, a partir de hoje, nós vamos percorrer lá o caminho da escolha do senhor lá atrás. Uma pergunta do programa. Todos temos, de alguma forma, uma memória afetiva de infância. E, às vezes, essa memória afetiva de infância cria alguma referência em alguma coisa que a gente escolheu ou não no tempo. Ou é uma simples memória afetiva de infância que a gente carrega ao longo da vida. Qual é a do senhor? Nelson, a minha é uma memória muito forte em relação aos pais. Eu sou de uma família muito humilde, né? Meu pai era feirante, minha mãe lavadeira, mas desde que eu me conheço por gente, né? Eles sempre, embora eles não tenham tido essa oportunidade de estudar, mas eles sempre falavam para mim e para o meu irmão, né? E não só falavam, mas faziam questão de reforçar isso. O caminho é estudar, o caminho é buscar a escolarização, é a educação. Então, assim, o que eu tenho de memória, por exemplo, né? Eu me lembro muito bem, eu tinha cerca de 13 anos de idade, na época era comum, né? As pessoas trabalharem com 12, 13 anos. Eu comecei minha vida profissional com 14 anos, registrado, né? Mas antes disso, se trabalhava sem registro, né? Eu trabalhei desde os 12 anos sem registro. Num dos estabelecimentos que eu trabalhava, de balconista, né, uma lanchonete no centro aqui da cidade, esse horário de trabalho meu invadia o começo da noite, né? A lanchonete funcionava até o começo da noite e eu saía, né, quase sempre no começo da noite. Consequentemente, eu não conseguia chegar na escola a tempo. Meu pai fez questão, eu lembro muito bem disso. Meu pai e minha mãe conversou comigo, me retirou desse trabalho e falou, não, você tem que ir para um trabalho que não prejudique o seu, entre aspas, estudo na época. Então essa memória é muito forte para mim. O senhor acabou de dar uma grande referência para a gente do ponto de vista da escala de formação ao longo da vida. A gente está falando de trajetórias aqui. O senhor é de uma geração de milhões de brasileiros que começaram a aprender alguma coisa cedo. E tem dois pequenos em casa. Um de 14 e um de 17. Aliás, coincidentemente nessa gravação, exatamente os 14 que o senhor começou lá no balcão e o seu pai deu esse direcionamento. Olhando então para o tempo e olhando para dentro de casa, o que o senhor diria para esse ou essa, né, essa menina de 14 agora, daquilo que o seu José disse para o José Munhoz? Eu diria a mesma coisa. Eu acho que, em que pese a diferença gigantesca de tempo, né? Não se tinha o que tem hoje em termos de tecnologia, né? Mas eu diria que hoje essa geração, e às vezes até a gente tem alguns conflitos em casa a respeito disso, ela é fortemente ligada à tecnologia. Ou seja, para muitos desses jovens, o mundo se resume a um aparelho, né, retangular em que você carrega ele e você tem ali realmente informação na ponta dos dedos. Mas o mundo não é só isso, né? Eu acho que ele vai além disso. É importante, sem dúvida nenhuma, a tecnologia ela é importante. Mas eu diria que a convivência familiar, por exemplo, ela é muito mais importante. Eu diria que ela é a base até. Então, essa nova realidade, né, muitas vezes nos afasta dos filhos, ou faz com que os filhos nos afastem da gente. Eu diria que, em algum momento, né, eles têm que repensar isso. Eu ia comentar sobre isso. A ciência gosta de dar nomes para as coisas e os nomes servem para algum tipo de referência, inclusive do ponto de vista do conhecimento. O senhor é da geração boomer, então, sim, segundo a ciência, boomer, saindo da era do rádio para a televisão, e nós estamos falando aqui da geração dos filhos do senhor, a chamada geração Z, alguns já falam da Y, da Alfa, enfim, nessas novas nomenclaturas de tempo. Eles são muito mais tecnológicos, mas também muito menos presenciais. É isso que o senhor está falando? Exatamente. Parece que há um fascínio, né? Parece não, há um fascínio exatamente por essa facilidade, né? Essa possibilidade de você, nas palmas das suas mãos, né? Você ter acesso a tudo, né?
que acontece no mundo, e tem mesmo, né? Hoje os aparelhos são bastante sofisticados para isso. Mas isso às vezes se torna até um problema, a gente sabe disso. Ontem mesmo uma matéria numa televisão mostrava exatamente isso, né? Isso já está se tornando em alguns, parece que a Organização Mundial de Saúde inclusive já está reconhecendo como uma doença, né? Esse excesso, né, de apego à tecnologia digital, quando se fala, por exemplo, em jogos, videogames, etc. Sr. José, hoje, também olhando para o tempo como referência, cada qual no seu recorte daquele período, o senhor consegue responder como, por que a administração em Marília? Na época, Nelson, eu comecei a fazer inclusive curso de administração na IT aqui em Bauru, mas a Universidade de Bauru, que eu trabalho desde a época da Fundação Educacional de Bauru, em 1973, ela estava num momento de transformação. Eu não sei se você estava na cidade, mas muitos que estão nos vendo, ouvindo, né, vão se lembrar disso. O meio da década de 80 foi muito importante na cidade de Bauru. Por quê? A Fundação Educacional de Bauru, ela liderou um movimento, e eu participei, inclusive, como funcionário na época, né, mas junto com alunos, professores, comunidade política, local, regional, de criar em Bauru, de trazer para Bauru uma universidade federal. Era um movimento pela federalização da Fundação Educacional, que na época, né, em 1985, já criou a sua universidade. Ela cresceu tanto que acabou criando, né, instituindo a Universidade de Bauru, a UB, como a gente chamava. E a partir dali se fortaleceu esse movimento para tentar federalizar a Universidade de Bauru. Muito bem, fomos a Brasília várias vezes, né, em caravanas, etc. Foi um movimento muito bonito, muito interessante, que eu tenho uma boa memória disso. Mas nós não conseguimos, né? O governo federal não admitia abrir mais universidades públicas no estado de São Paulo. Consequentemente, isso foi para a esfera estadual. E aí começou-se um movimento na tentativa, então, de se estadualizar a Universidade de Bauru. Isso demorou algum tempo, né? E acabou por finalizar com a Unesp aceitando encampar o campus da Universidade de Bauru, né, aos seus demais campos. Então, nesse momento, quando isso já ficou, digamos, acordado, nós, funcionários, né, principalmente alguns funcionários de áreas técnicas, tivemos um enorme trabalho de tentar entender como é que funcionava o mecanismo público. Que, veja, até então nós éramos uma entidade fundacional. E nós teríamos que passar, né, em meses, né, para a área pública. Como Marília era um campus muito próximo, né, talvez o mais próximo de Bauru, e Botucatu também, mas Marília, nós viajávamos muito, íamos muito a Marília para conhecer o mecanismo de funcionamento da universidade pública, porque era mais fácil do que ir a São Paulo. Isso me aproximou bastante da cidade e acabou fazendo com que eu ficasse mais tempo em Marília do que em Bauru. Oportunidade. Eu, com isso, acabou me prejudicando um pouco o curso de administração que eu fazia na época na IT. A opção foi fazer uma transferência, né, porque eu ficava mais em Marília do que em Bauru. E assim eu acabei fazendo, né, ou terminando o curso de administração lá. Só para fazer a nossa escala de recortes aqui, o senhor fez a graduação em tecnologia de gerência aqui na Unesp de Bauru e pós em administração na Federal de Santa Catarina. Isso. Administração é uma palavra-chave que circula na vida profissional do senhor, então, desde menino. Exato. Eu, quando moleque, né, menino, eu não sei, eu sonhava, né, de alguma maneira, como todos nós sonhamos, né, o que eu quero ser, né? Quando eu crescer, eu quero ser na vida, né? E eu não sei porque eu me via dentro de um ambiente administrativo, sempre, né? Numa mesa, um equipamento, na época máquina de escrever, né? Hoje computadores, mas eu sempre me via, me enxergava dentro de um ambiente fechado, um ambiente administrativo. E a administração me parecia que era um curso que mais se aproximava, né, ou que tinha essas características, onde eu pudesse, de alguma maneira, iniciar, né, essa carreira administrativa dentro desse ambiente que eu idealizava. Então foi talvez esse um motivo forte. Quando eu fiz a opção por um segundo curso de graduação, aí no caso tecnologia de gerência, que é também no campo da administração, eu prestei um outro vestibular, então entrei já, e no caso era a Unesp mesmo, né? No sentido de melhorar um pouquinho, porque eu fiz um curso, né? Eu fiz uma parte numa faculdade, uma parte na outra, e eu queria buscar algo que complementasse aquilo. E eu vi no curso de tecnologia de gerência essa possibilidade, era uma proposta nova que a Unesp tinha na época, inclusive junto com outros cursos de tecnologia, que também durou pouco porque esses cursos depois foram transferidos para a FATEC,
né, que era especialista nisso. Mas eu vi ali a possibilidade de eu continuar, né, ou aprofundar, ou melhorar, ou aperfeiçoar aquilo que eu já fazia dentro da universidade. Agora, o salto para a pós-graduação, eu acho que ele aconteceu mais em função da convivência que eu sempre tive dentro do ambiente universitário. Eu posso dizer que eu sou privilegiado nesse ponto, porque eu passei cerca de 40, quase 41 anos, né, dentro da universidade, e essa convivência, eu diria, ela acabou me influenciando. Imagine, você conviver diariamente, né, nesse ambiente universitário, com professores, alunos, os colegas funcionários, né, vendo o que era a universidade, agora como uma universidade pública, que tinha uma outra característica, né, muito maior, muito mais interessante, eu vi a possibilidade, então, de fazer uma pós-graduação. Mas eu queria muito fazer uma pós-graduação que fosse útil, não só para mim, em termos de conhecimento, mas que pudesse agregar para a instituição que eu trabalhasse. Então eu fiz uma escolha meio que a dedo. Na época, isso em 1900, no final da década, no meio da década de 90, né, só existia uma universidade que oferecia um curso de administração com ênfase em gestão institucional, especificamente administração universitária. Era a Universidade Federal de Santa Catarina. E eu fiz essa escolha, né? Eu queria fazer esse curso. Prestei um processo nacional, né, que chama-se AMPAD, que é um programa nacional de pós-graduação em administração, e fui atrás desse curso. Quando eu passei, né, no processo seletivo, eu tinha um outro desafio pela frente. Como que eu vou fazer um curso, né, fora do meu estado, sendo que eu estou vinculado à universidade? Mais uma vez, aí, o diferencial. A universidade pública, a Unesp, a USP, a Unicamp e tantas outras, né, universidades no Brasil, públicas, e algumas empresas também fazem isso hoje, elas estimulam, né, o seu funcionário, no caso o seu servidor, a buscar uma pós-graduação, buscar um aprofundamento na sua formação, desde que aquela formação tenha relação com a atividade que você exerça, obviamente, né? Claro. Você não vai fazer um curso totalmente fora. Então, o meu segundo desafio, o primeiro foi passar, né, nesse processo seletivo, que envolveu 3 etapas, mas o segundo desafio era conseguir autorização para que a universidade possibilitasse o meu afastamento e eu fosse fazer o curso lá na Universidade Federal, já que seria impossível viajar diariamente, né, devido à distância. Nesse sentido, eu tive que, foi um processo de convencimento, ou seja, eu tive que mostrar para a direção local e para a reitoria da Universidade de São Paulo que esse curso ele tinha uma forte relação com a minha atividade, né, administrativa acadêmica, né, dentro da universidade, e que eu iria, sim, aproveitar esse curso e dar um retorno para a instituição, ou seja, eu ia aplicar esses conhecimentos dentro da universidade, caso ela me autorizasse esse afastamento. Nessa sua abordagem, o senhor acabou de dar um outro elemento aqui para o nosso recorte do ponto de vista de, a partir das trajetórias de cada um no Câmara Livre, olhar o horizonte e sugerir relações lá fora. Uma está evidente na trajetória do senhor, de que, ao contrário de boa parte das novas gerações, de jovens como o senhor que tiveram que começar muito cedo a ter experiência. O segundo, de imaginar, do ponto de vista da formação, em cada uma das escalas de obtenção de conhecimento ao longo da vida, o que o senhor acabou de comentar, de tentar ver qual a forma de aplicar isso no dia a dia. Agora, dizer isso para um menino de 17 anos dentro da faculdade de administração, agora como docente, em um curso tão amplo, a gente conversava disso com Sim. isso aqui no café do Poder Legislativo, muitos têm indicação do pai, por uma questão natural, outros têm outras habilidades, outros sequer têm noção, como todo jovem, é só olhar para o nosso próprio tempo, de qual o caminho seguir. Como encaminhar isso do ponto de vista da graduação ao longo do curso, Munhoz? Nelson, é um desafio gigantesco, né? Eu diria assim, eu tenho participado de eventos nacionais, né, no âmbito da administração, mas também tenho lido um pouco a respeito de outros cursos. Existe no Brasil uma preocupação muito forte do Ministério da Educação com a evasão escolar. Ou seja, por que isso inclusive na escola pública? Por que uma pessoa, um aluno, um jovem, né, se prepara há tantos anos para entrar numa escola pública, né, difícil de ingressar inclusive, entra e depois evade, desiste do curso? Nas escolas privadas isso é maior ainda, né, essa evasão é muito grande.
Então, o que é que está acontecendo, né? Isso é um dilema que isso merece, claro, um aprofundamento, não somos nós aqui que vamos dar resposta ou solução para esse problema. Mas um aspecto interessante, e talvez esse seja o dilema maior, é que muitos desses jovens, eles entram num curso sem ter muita noção do que é exatamente aquele curso. Ele acredita que seja alguma coisa, né? No caso específico do curso de administração, isso a gente já convive mais, né, podemos dizer, afirmar isso, existe essas duas vertentes aí. Existem um perfil de aluno que entra sabendo que há uma orientação, inclusive familiar, para que ele venha fazer esse curso e venha amanhã depois gerenciar, né, a empresa do pai, da família, enfim, né? Existe um segundo perfil de aluno que quer ser um empreendedor, né, que quer ter o seu negócio próprio, e esse curso possibilita realmente uma formação muito interessante para que isso aconteça, né? Seja qualquer tipo de negócio que for. E existe o terceiro perfil, que é aquele aluno que entra pensando em fazer carreira numa empresa. E aí é um pouco do que nós conversávamos realmente lá fora. Muitos chegam com o sonho de ocupar grandes cargos, né? Logo que termina o curso e tal. E a gente sabe que não é bem assim, existe todo um processo. O tempo de resposta... O tempo de resposta é muito grande. Sim. O mercado de trabalho hoje é muito mais seletivo, né? É muito mais complexo e tem se tornado cada vez mais. Então, veja, por isso que nós falamos, não basta você fazer uma graduação, tem que fazer, né? Se você tem perfil para isso e quer fazer, faça, escolha bem, faça, mas faça bem feito, né? Dentro, não só da administração, hein? Isso nós estamos falando agora num contexto, num contexto geral. A gente observa que tem dois tipos de alunos. Eu estou falando isso, não é da minha cabeça, são de estudos, de livros que eu li recentemente, de seminários que eu participei. Professor Joseph Lehman, nos Estados Unidos, ele faz um estudo interessante do perfil de aluno ao redor do mundo. E ele chegou a uma conclusão interessante. E a gente vê isso em sala de aula. Existem dois tipos de aluno. Aquele orientado para o diploma e aquele orientado para o aprendizado. Para o professor, isso é um dilema. Você tem que conviver com essas duas turmas, com esses dois perfis. Aquele que quer obter a nota mínima que seja, apenas para passar na disciplina, para cumprir aquela disciplina e ter o diploma no final, né, mas ele não sabe o que vai fazer depois, tá? Porque só diploma hoje não resolve, né? E aquele que está orientado para o aprendizado, ele não está preocupado com a nota, ele quer aprender, né? Ele quer extrair o melhor que a universidade, que aquela faculdade, que aquele curso tem para oferecer. Então, conviver com isso hoje é difícil. Tá, você conviveu, você formou, semana que vem nós temos uma formatura, inclusive. Você coloca mais centenas de profissionais no mercado de trabalho. Carreira profissional, ela não acontece do dia para a noite. Nós sabemos disso, né? Existe um tempo de resposta, existe um tempo aí relativamente grande, inclusive. Se você optar para a área pública, esse tempo muitas vezes até é maior. Eu sou um exemplo vivo disso. Mas eu demorei cerca de 30 e poucos anos para poder fazer alguma carreira dentro da administração pública. Não é tão simples assim, né? Na carreira privada, isso acontece com um pouco mais de velocidade, mas também não é tanto assim, né? Muito jovem sonha com carreiras meteóricas. E, na verdade, carreira meteórica hoje não existe. Não existe. Né? Os processos seletivos, e eu dou uma disciplina chamada Administração de Recursos Humanos, a gente conhece muito bem a realidade das empresas aqui em Bauru, região e fora. Não é essa a realidade. Existe um tempo de maturação, de aprendizado, né, de desenvolvimento. E isso demora um pouquinho, não acontece da noite para o dia. A gente está falando, lógico, da ponta de graduação e pós um pouco, falar da escala de baixo, até aproveitando a experiência de formação técnica, de algumas outras oportunidades no Senai, no Sistema S de uma forma geral. Estamos falando de um país, neste momento da nossa gravação, de 13 milhões e alguma coisa de desempregados. E numa indústria que paga melhor, mas para a mesma atribuição, igual, por exemplo, no comércio, na área de serviços, que é o nosso forte aqui em Bauru. E de sobra de cursos de formação, de capacitação, de técnica básica, dentro de alguns dos cursos. Do ponto de vista leigo, para colocar quem está nos assistindo aqui na nossa conversa, as pessoas sabem, ou de alguma forma os pais sabem que precisam se formar em alguma coisa, tem algum ofício, e esses cursos técnicos estão sendo desprezados, é outra razão? Olha, eu até diria assim que não. Vou pegar o exemplo do Senac, por exemplo, que é onde eu estou também, né, além da IT. Na IT eu estou na graduação, no Senac na pós, né? Claro. Mas eu convivo com os colegas da área técnica ali
E os cursos técnicos do Senac, principalmente, são bastante procurados, né? O que a gente observa no mercado de trabalho, olhando para dentro da escola, é que existe um deltazinho aí, né? Tanto na área de comércio, serviços ou indústria propriamente, que né? E muitas vezes a gente observa isso, o que a escola ensina é o que o setor produtivo precisa, né? Muitas vezes tá? Então, o segredo é você estar atento para isso, ou seja, você buscar um curso que vá te agregar realmente algo, aquilo que o mercado de trabalho está precisando, está exigindo, mas tecnicamente falando, né? Mas também pensar em termos de comportamento. Eu vi recentemente algumas profissionais de recursos humanos afirmar o seguinte, que no momento da seleção, não é tanto a questão técnica que pega, Nelson. A questão técnica, muitas vezes, é bem aprendida, é bem ensinada, né? É a questão comportamental. Muitas vezes um candidato ele é excluído do processo de seleção simplesmente porque ele não tem atitude, não tem comportamento. Ele tem o conhecimento técnico, ele aprendeu bem, né? Ele desenvolve bem isso, mas ele não tem atitude, não tem comportamento. Então, por exemplo, no caso do Senac, a gente trabalha esse aspecto também, busca não só a formação técnica, seja qual curso for, né? Okay. Desde um técnico em enfermagem, um técnico em segurança no trabalho, podologia, enfim, qualquer curso que seja, saúde, bem-estar, não importa. Mas também busca a formação comportamental. Aproveitar essa citação pensando em a nossa missão pública aqui de orientar. Que questões mais objetivas a gente podia comentar desses perfis de comportamento que precisam ser ajustados? Quais são as questões mais comuns? Sim. Vou chamar de erros mais comuns ou de ajustes comuns necessários. Eu vou te dar um exemplo que eu vi agora, nas férias. Nesse período de férias, janeiro principalmente, né? Dezembro nem tanto, porque as empresas ainda estão, mas janeiro, início de janeiro, é muito comum as empresas começarem os processos seletivos para estagiário. Estagiário foi uma área que no Brasil o desemprego foi alto realmente, Sim. mas estágio aconteceu ao contrário, as empresas contrataram, expandiu. Boom, expandiu. O que está acontecendo nas empresas? Elas não estão conseguindo contratar agora em janeiro. Por quê? O candidato fez a inscrição em dezembro, novembro, sei lá, e simplesmente sumiu, foi viajar em férias, desapareceu. Ou seja, isso demonstra, de alguma maneira, não deixou nenhum telefone, não responde um e-mail, não responde uma ligação. Eu vi reclamações de várias empresas, não consigo contato com o candidato. Se eu não consigo contato, está eliminado. Isso se chama comprometimento, né? Então, comprometimento hoje, o que é o comprometimento? É mais do que o envolvimento, é o compromisso mesmo, é eu estar inteiro naquilo que eu me proponho a fazer, né? E nesse sentido, a gente observa que falta um pouco de comprometimento. As pessoas às vezes entram numa organização, ou disputam uma vaga numa organização, mas pensando no salário, nos benefícios, etc. Mas não está pensando, muitas vezes, no que aquela organização pode oferecer em termos de reconhecimento, em termos de carreira, em termos de desenvolvimento. Para isso, elas precisam estar comprometidas também. O senhor conviveu durante boa parcela dessa trajetória em ambiente de pesquisa, outra palavra-chave relacionada com a trajetória do senhor. Isso, no caso das suas escolhas, já que a gente está falando de recortes e escolhas aqui, fez diferença, José? Nelson, fez muita diferença, muita diferença. Como eu te disse, fui um privilegiado em poder trabalhar dentro de uma instituição, né, Unesp, durante muitos anos da minha vida. Isso influenciou poderosamente as minhas escolhas, sem dúvida. Ela também me ajudou, acreditou em mim, né, quando ela investiu e autorizou meu afastamento para fazer pós-graduação. Eu retornei isso, procurei retornar da melhor maneira possível, né? Eu creio que eu consegui retornar. Mas a questão da pesquisa ela é forte, porque essa convivência, inclusive, me faz hoje, inclusive, estimular os alunos dentro da sala de aula, seja na graduação na IT ou na pós-graduação no Senac. Eu e meus colegas também, claro, procuramos estimular o aluno a mergulhar nesse mundo da pesquisa. Eu vou dizer uma coisa para você, assim, que eu muito observei, mas é uma coisa muito simples. Há 30 anos atrás, se você fizesse um curso, qualquer que seja, né, informática, que estava começando, né, ou qualquer outro curso que seja, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, era suficiente, porque esse aprendizado que você teve nesse curso, seja de um mês ou um ano, que seja, você ia repetir isso por muitos anos. E foi assim comigo, durante boa parte da minha vida. Hoje, isso não é mais suficiente. A velocidade da vida, as mudanças, os processos, né, que estão acontecendo aí fora, as transformações,
elas não permitem, um curso que você faça hoje, você não consegue repetir ele por muito tempo. Então o segredo é você continuar aprendendo, continuar investindo na sua educação. Nesse sentido, a pesquisa é interessante porque o ensino aliado à pesquisa, que é a proposta universitária, né, seja na graduação ou na pós-graduação, ela possibilita isso, ela desperta no estudante, no aluno, a ideia de curiosidade, de buscar novos conhecimentos mediante a curiosidade, a pesquisa. Então é um caminho muito interessante. Eu tenho procurado estimular muito isso e tenho conseguido bons resultados. Se o jovem de hoje ele é muito apegado à tecnologia, a gente às vezes reclama um pouco disso, né? Mas ele tem um outro aspecto também, um aspecto positivo. Ele é curioso. Basta você estimular, basta você criar a possibilidade, criar espaço para isso que ele responde. Um outro recorte. O senhor experimentou talvez as duas migrações das gerações e a fase de transição, que deve estar em algum grau ainda em andamento dentro da universidade nesse momento. O senhor fez referência às metodologias ativas do professor, que não é mais reserva de conhecimento, transfere, o aluno copia, aliás, copiar ficou uma palavra esdrúxula dentro da sala de aula hoje. É essa a relação? Olha, Nelson, eu tenho assim, observado, e eu e meus colegas, né, também, uma forte mudança nesse sentido. O aluno de hoje, seja num curso técnico, nós estamos falando de um curso técnico, seja num curso de graduação ou de pós-graduação, não é mais o mesmo aluno de 10 e 15 anos atrás. Onde, né, o desenho de uma sala de aula, vamos pensar no desenho de uma sala de aula. Como que era uma sala de aula há 50, 100 anos atrás? Ou há 10 ou há 20 anos atrás, né? Era o quê? Uma sala onde você tinha fileiras de carteiras, uma pessoa lá na frente, que é o professor. Muitas salas de aulas hoje ainda tem, inclusive, o piso mais elevado, o professor ficar numa posição, né, um pouco acima, e ele ministrava, né, ou jogava conteúdos. E o aluno copiava, anotava, enfim, qualquer que seja o recurso. E ele utilizando do quadro negro, ou, falando em termos de tecnologia, de um PowerPoint, era assim que era uma sala de aula. Né? Agora mais recentemente. Há 100 anos atrás era a mesma sala de aula. Hoje é a mesma sala de aula, mas o aluno não é o mesmo. Concorda? O aluno hoje não é mais o mesmo. O perfil, né, de estudante hoje não é mais o mesmo. Então, aquele aluno, por exemplo, vamos pegar em qualquer nível que seja, tá? Técnico, graduação, pós-graduação, trabalhou o dia inteiro. Pensa nisso. 8 horas, 8 horas e meia, às vezes mais. Ele sai do trabalho muitas vezes, e eu convivo em sala de aula com isso hoje, né? Principalmente na IT, né? Onde eu dou aula no curso noturno também. Ele sai de cidades vizinhas às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, muitas vezes o dia inteiro ele ficou na empresa, ele vem direto para a sala de aula, ele muitas vezes nem comeu, se comeu, ele comeu uma coxinha. Sim. Né? E ele muitas vezes vai para a sala de aula com o uniforme da empresa, porque nem deu tempo de tomar um banho e trocar de roupa. Eu vejo o aluno chegar na sala de aula com um crachá, que não deu tempo de tirar o crachá. Esse aluno, ele não tem condições de ouvir 4 aulas, por cerca de 3 horas e meia, mais ou menos, com professores falando o tempo todo. Ele quer algo novo, algo que desperte, algo que ele possa participar, ou ser mais participativo. Então, nós estamos agora trabalhando e conhecendo, na verdade, e ao mesmo tempo tentando implementar, o que se chama de metodologias ativas, né? Tanto o Senac quanto a IT já trabalham com essas metodologias. Alguns professores já estão, né, em sala de aula aplicando essas metodologias. O que são metodologias ativas? São metodologias, né, não são uma, são várias, né, onde o aluno é protagonista. Então essa palavra é importante. Não é mais o professor, o aluno é protagonista. Mas como assim? Vou te dar um exemplo de uma que a gente conhece, que eu tive recentemente num seminário em São Paulo, né, com o criador dessa metodologia chamada Sala de Aula Invertida, o professor Jonathan Bergman. Escreveu um livro, inclusive, tem aí nas livrarias. Qual que é a proposta dele? Exatamente observando isso, há muito tempo atrás, lá nos Estados Unidos, em que o aluno não se interessava mais pelas aulas, ele criou um mecanismo, ele e o colega, né, Aaron Johnson, criou um mecanismo de inverter a sala de aula. Então, aquilo que o aluno faz na sala de aula, que é, entre aspas, né, que muitas ainda se utilizam disso, ouvir um professor, copiar, anotar alguma coisa, e depois em casa fazer um exercício, responder um estudo de caso, resolver uma lista de exercício, ele inverteu. O aluno em sala de aula, na casa dele, então, ele vai estudar, ele vai ler antecipadamente, ou vai ter acesso antecipadamente
ao conteúdo que o professor disponibilizar, e em sala de aula ele vai ser o protagonista, ele vai resolver problemas, ele vai resolver quick cases, estudo de caso, lista de exercício, enfim. O professor muda o formato. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, né, nessa breve exposição, mas é uma inversão mesmo de sala de aula. Sim. Ou seja, o aluno passa a ser protagonista e o professor passa a ser o quê? O tutor. Ele vai ajudar, ele vai acompanhar na sala de aula a resolução dos problemas pelos alunos. Essa é uma metodologia, existem outras, existe o método do caso, enfim. Né? José Munhoz Fernandes, acho que o mais difícil do Câmara Livre é fazer os recortes, porque os recortes podem não formar uma boa coxa. Então, por causa disso, também uma questão institucional do programa, se eu comentei ou deixei de comentar alguma questão que eu não tivesse feito alguma pergunta para o senhor, que o senhor tenha vontade de comentar, o senhor fique à vontade. Eu agradeço. Eu só diria assim, para fechar, eu acho que você foi muito feliz nos seus recortes, nas suas abordagens, né? Eu não sei se eu fui feliz na hora de responder, mas enfim, o que eu diria, né? Isso todo mundo sabe. Nós estamos numa era já há muito tempo chamada Era do Conhecimento. Não dá mais para ignorar isso. Então, seja qualquer nível, se você não quer fazer uma faculdade, você quer fazer um curso técnico para você é o suficiente, você tem um perfil para isso, faça. Né? Procure estudar, procure aprender esse âmbito técnico que seja. Se você quer fazer uma faculdade, procure então essa faculdade, procure o melhor que você possa encontrar em termos de perfil, mas faça bem feito. Seja orientado para o aprendizado e não para o diploma. Se você quer ir além, quer fazer uma pós-graduação, é a mesma coisa. Né? Busque o aprendizado. E nesse sentido, a pós-graduação é interessante, Nelson. Eu queria, se você me permitisse, fechar com isso. Claro. Se num técnico, numa graduação, você tem pouca oportunidade de interação, de network, na pós-graduação é um ambiente próprio para isso. Porque os seus colegas são pessoas que estão na mesma situação que você. Estão buscando aprimorar ou aperfeiçoar ou se especializar em algo que eles acreditam que gostam. E gostam, porque escolheram. Então, nesse sentido, a pós-graduação é um espaço interessante para que você não só aprenda, mas também compartilhe aquele conhecimento e faça uma rede de relacionamento muito interessante até em termos de mercado de trabalho. Não só com os alunos, mas também com os professores. A pós-graduação possibilita isso. Então, seja qualquer curso que você escolher, não importa, né? Aonde você escolher, procure fazer sempre bem feito, sempre orientado para o aprendizado e não para o diploma. Diploma não abre porta, diploma não... Já foi o tempo que se pensava que diploma abria-se portas, né? Isso não abre mais. Né? Como é que é o nome dos filhos do senhor? Gabriel e Beatriz. O Gabriel tem 17 e a Beatriz 14. Beatriz 14. Senhor José Munhoz Fernandes, muito obrigado por ter feito os recortes conosco aqui no Câmara Livre. Eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha sido de alguma maneira útil. Seu José, junto com a Ana, o feirante e a lavadeira, olharam para o outro José e disseram, faça bem feito. Agora o seu José olha para Gabriel e para Beatriz e diga, faça o que quiserem, mas faça bem feito. Até o nosso próximo Câmara Livre.